Você viu a expressão citação por edital, mas não sabe muito bem o que ela significa? Então, o vídeo de hoje é para você, pois hoje nós vamos sanar as suas dúvidas e explicar, afinal de contas, o que significa essa expressão. Se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal do YouTube, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já considere vir aqui embaixo, se inscrever, ativar o sininho das notificações, pois todas as quintas-feiras nós postamos um vídeo novo aqui no canal tratando sobre esses conteúdos jurídicos. Então, se você está acompanhando o seu processo judicial ou está pensando em dar entrada num processo e quer entender um pouco mais sobre esses termos que às vezes parecem tão difíceis, fique aqui no nosso canal, se inscreve e a gente vai estar te ajudando. O meu nome é Yasmin Lima, eu faço parte da equipe da Duarte Moral Advogados. Vocês podem conhecer e acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, Duarte Moral ADV, e se tiverem curiosidade para conhecer também as nossas áreas de atuação, é só acessar duartemoral.com e os nossos links com todas essas informações sempre ficam aqui embaixo no box de descrição, então vale a pena dar uma conferida também. Mas vamos para o tema do vídeo de hoje. Antes de explicar o que significa citação por edital, eu creio ser importante explicar o que é a citação por si só. A citação, ela nada mais é do que um meio pelo qual a parte que está sendo requerida ou chamada dentro de um processo judicial, ela toma conhecimento da existência desse processo. Afinal de contas, ela precisa tomar ciência, precisa ser notificada, intimada, pode usar aqui a palavra que vocês bem preferirem, que existe um processo judicial em que ela está sendo requerida, que ela precisa se manifestar de alguma forma. Quando a gente está tratando sobre um processo judicial, é um pressuposto que é um tipo de relação em que nós temos duas ou mais pessoas discutindo sobre algum direito. Então a gente tem a parte que dá entrada no processo, pleiteando o reconhecimento de algum direito, que pode ser o pagamento de uma indenização, a reforma de algum bem dela que foi danificado, o reconhecimento de algum outro direito, como pensão, herança, enfim. Os mais direitos podem ser pleiteados aqui dentro desse momento. E a gente tem a pessoa que está sendo requerida, o réu dentro dessa ação judicial. Então essa pessoa, ela precisa tomar conhecimento de que ela está sendo acusada, que estão alegando fatos contra ela, tentando dar alguma obrigação que ela precisará arcar, e ela precisa tomar conhecimento desse processo da forma correta, para que ela também tenha a oportunidade de se defender, apresentar provas, testemunhas, documentos, também levar a sua história, a sua versão dos fatos, para que o juiz analise. Então, a citação dentro de um processo judicial é um ato que acontece logo no início do processo e ela é um dos mais importantes, pois se não acontece uma citação ou se ela é feita de forma incorreta, isso pode gerar a nulidade de todo o processo. Então, por isso que ela é tão importante que ela seja feita e seja feita da forma correta, para que você não tenha nenhum prejuízo dentro do seu processo judicial. Também é importante a gente destacar que a citação por edital, ela é somente uma das espécies de citação. Nós temos várias outras espécies que são inclusive mais comuns e mais indicadas de serem feitas dentro dos processos, justamente porque elas possuem uma facilidade maior de confirmação de que a pessoa ali que precisa ser citada, ela recebeu essa citação. Então, por exemplo, a mais comum de todas é a pessoa receber um envelopinho na casa dela, uma carta ali do Poder Judiciário, uma notificação pelos correios mesmo. O carteiro chama ele na casa e entrega para a pessoa, avisa, e quando a pessoa abre essa cartinha, tem todas as informações do processo e o carteiro ali, como a pessoa assinou, tem essa confirmação de que essa citação foi entregue. Agora, também com o processo eletrônico, está começando a engatinhar, no caso das empresas, a citação por e-mail, onde a empresa pode ter um e-mail cadastrado e com isso receber todas as citações por essa via eletrônica, mas também é algo que está dando os primeiros passos para ser oficializado. Existe também a citação por oficial de justiça, em que é o oficial ou servidor público que vai até o endereço comercial ou residencial desse réu, pessoalmente entrega essa notificação e com isso também é possível confirmar de que aquela pessoa tomou conhecimento do processo. Então a gente tem todas essas outras formas de citação que elas são formas mais garantidas de você ter a segurança
de que aquela pessoa que precisa ser citada, ela realmente recebeu essa notificação e que ela está ciente desse processo judicial que está acontecendo. Já a citação por edital, ela está prevista também no nosso Código de Processo Civil, lá no artigo 256, e esse artigo ele traz as situações em que esse tipo de citação pode ocorrer, porque ela já é uma medida excepcional. Já eu vou explicar para vocês por que ela é uma medida excepcional e que tem que ser aplicada praticamente em último caso. Essas situações em que o edital pode ser utilizado para a citação de uma parte é quando não se tem conhecimento do endereço de onde essa pessoa está, é um local incerto, desconhecido, às vezes de difícil acesso. Então tudo isso acaba impedindo que essas outras formas de citação mais convencionais, mais práticas, por assim dizer, mais comuns de serem feitas, elas não podem ser realizadas e é quando a citação por edital acaba sendo esse caminho viável. Então, como que é feito esse tipo de citação? Se todas as outras formas de citação falharam dentro do seu processo, o carteiro foi até o endereço, não localizou a pessoa, foi uma vez, foi duas, três, a pessoa se mudou, os vizinhos não sabem onde ela está, o oficial de justiça tentou localizar, também não conseguiu, não tem e-mail, não tem WhatsApp, realmente você não tem conhecimento nenhum do paradeiro dessa pessoa ou até mesmo dessa empresa, a citação por edital acaba sendo essa alternativa. Então você faz esse pedido dentro do processo judicial, no caso, o seu advogado faz esse pedido para que essa parte seja citada por meio do edital. O edital nada mais é do que como se fosse um aviso mesmo. O juiz coloca: fulano de tal está sendo parte do processo de número X, está em trâmite na vara Y, na comarca Z, terá uma audiência no dia tal, ou abre-se o prazo para que apresente defesa X. E esse aviso, ele pode ser divulgado tanto nos jornais, os jornais impressos, quanto colado na porta ou no mural ali dos fóruns. Por esse exemplo aqui, talvez você já esteja pensando: nossa, Yasmin, mas tentar citar alguém por jornal, né? No 2024, quem é que fica vendo jornal ali para ver citação? Por que alguém iria no fórum assim, do nada, e ficar vendo se ela realmente está sendo citada? E realmente, esse é o maior problema da citação por edital. É o tipo de citação que você não tem nenhuma confirmação se essa parte realmente tomou conhecimento desse edital. Venhamos e convenhamos, em pleno 2024, é muito incomum e muito improvável que uma pessoa que não seja um advogado, não seja um servidor do meio jurídico, vá até o fórum todo dia e fique verificando no mural se ela está sendo citada em um processo, ou que ela fique checando os jornais, ou até mesmo jornais de várias cidades, ali na parte de avisos, para saber se ela está sendo citada. O fato é algo que caiu muito em desuso e tem justamente esse problema. A citação por edital, a gente chama que é um tipo de citação ficta, que ela tem uma presunção de recebimento. Olha, nós tentamos todos os outros meios, o edital foi realmente o único caminho, porque não se sabe o paradeiro dessa pessoa. Então, a partir do momento que o edital foi aqui publicado, eu estou pressupondo que essa parte tomou conhecimento dele. Mas não tem nenhuma garantia, não tem aquele aviso de recebimento do correio, não tem a certidão do oficial de justiça. Então, realmente é algo muito incerto, que acaba até mesmo dificultando o processo judicial, porque vamos imaginar numa situação que é muito comum. Você está pedindo o pagamento de uma indenização para uma empresa. Só que você não consegue localizar de maneira nenhuma essa empresa, como que você vai receber esse possível valor caso o juiz aceite o seu pedido? Como que você vai cobrar esse valor? Claro, pode ser feita uma pesquisa em contas bancárias, pode ser analisado de atingir o patrimônio dos sócios, mas vai ser algo que vai dificultar um pouco o seu processo. Então, por isso que essa citação por edital é o último caminho. Quando tudo falhou, tem essa alternativa também para que o seu processo ele possa ter um andamento. Se você viu essa expressão dentro do seu processo judicial, vale a pena contratar o seu advogado e confirmar diretamente com ele o que essa expressão significa dentro do seu processo, qual parte ali que está tendo essa dificuldade de ser citada. Às vezes você pode conhecer algum endereço que o seu advogado não conhece, então vale a pena às vezes ter essa troca com o profissional que está te auxiliando.
Eu espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado. Não esquece de vir aqui embaixo, se inscrever e deixar o seu curtir. Eu vejo vocês na próxima semana. Até mais!